Oi, pessoal, tudo bem? Vamos hoje dar início à nossa aula 4 sobre logaritmo, que é referente às atividades de número 16 a número 20 da nossa apostila. Considerando dois números reais A e B positivos, com A diferente de 1 e a existência de um único numeral, chamaremos logaritmo do número B na base A o expoente C, de forma que A elevado a C é igual a B. Bom, pessoal, logaritmo é expoente. Eu quero saber qual que é o valor do expoente. Então, se eu tenho logaritmo de B na base A, eu tenho que descobrir o valor de C. Então, vai ficar A elevado a C, que é o valor que eu procuro. Em muitos casos, nós vamos usar a variável x igual a B. A condição de existência é que o B seja maior do que zero e o A seja maior do que zero e diferente de 1. Então, pessoal, antilogaritmo ou logaritmando é um número B, base é um número A e logaritmo é um número C. Então, pessoal, vamos começar a trabalhar com números, que é muito mais fácil trabalhar com números, fica mais fácil da gente assimilar. Eu tenho log de 16 na base 2. Então, para eu achar o valor do logaritmo, eu tenho que igualar ele a x, porque eu vou pegar o 2 elevado a x igual ao 16, que é o a elevado a c igual a b, certo? Então, vamos lá fazer. Vai ficar 2 elevado a x igual a 16. Como na aula passada, lembra que a gente deixava as bases iguais para descobrir o valor do expoente x igual a alguma coisa? Esse 16, o que eu vou fazer? Eu vou decompor para saber que ele é 2 elevado a quanto? Eu sei que ele é 2 elevado à quarta potência, mas vamos resolver aqui no cantinho? 16, como a base é 2, vamos dividir por 2. Por 2, 16 dividido por 2 é igual a 8. 8 dividido por 2 é igual a 4. 4 dividido por 2 é igual a 2. E 2 dividido por 2 é igual a 1. Então, o meu resultado decompondo esse número é 2 elevado à quarta potência. Esse 2 elevado à quarta potência, eu vou substituir ele no 16. Então, vai ficar 2 elevado a x igual a 2 elevado à quarta potência. Quando eu tenho bases iguais, eu posso cortar essas bases e deixar somente o que está em cima, somente os expoentes, que vai ficar x igual a 4. Beleza, gente. Achei o resultado. Portanto, log de 16 na base 2 é igual a 4. Tranquilo? Vamos agora para um próximo exemplo. Log de 243 na base 3. Vou igualar a x, como é o valor que eu estou procurando, vou usar a variável x. Então, vai ficar 3 elevado a x igual a 243. Próximo passo, pegar o 243 e decompor para saber que ele é 3 elevado a quanto, né? Então, vamos. 243 dividido por 3 dá 81, que dividido por 3 é igual a 27, dividido por 3 é igual a 9, 9 dividido por 3 é igual a 3, e 3 dividido por 3 é igual a 1. Então, agora eu sei que o 243 é 3 elevado à quinta potência. Vai ficar 3 elevado a x igual a 3 elevado à quinta potência. Tenho as bases iguais, posso eliminar essas bases e o resultado vai ser igual a x igual a 5, beleza? Então, portanto, o log de 243 na base 3 é igual a 5. Na letra C, eu tenho uma fração. A gente vai trabalhar da mesma forma, sempre usando aquelas regrinhas que aprendemos nas aulas anteriores. Como que vai ficar aqui? 7 elevado a x igual a 1 sobre 49. O que eu tenho que fazer? Essa fração de 1 sobre 49, ela tem que virar 7. Eu vou fazer isso, transformar numa base 7 elevado a algum número. Primeiro passo, vamos pegar o 49 e decompor. O 7 não tem como decompor, mas o 49 tem, e eu tenho que deixar ele de base 7.
Então, vamos lá. 49 dividido por 7 é igual a 7, que dividido por 7 é igual a 1. Então, eu descobri que o 49 é 7 elevado ao quadrado. Então, vai ficar aqui. Vamos repetir aqui. 7 elevado a x igual a 1 sobre 7 elevado ao quadrado. Só que 1 sobre 7 não é a mesma coisa de 7. Então, vamos inverter. Vamos deixar o 7 em cima. Para esse número ficar lá em cima, o que acontece com o expoente? A gente vai trocar o sinal, certo? Lembra daquela propriedade que quando o expoente está negativo, para o expoente ficar positivo, a gente tem que mudar o sinal? Tem que inverter o número? Inverter a fração, certo? Então, vamos inverter a fração aqui agora. Se o 2 está com expoente positivo, o 7 vai subir e o 2 vai ficar com expoente negativo. Então, vai ficar 7 elevado a x igual a 7 elevado a menos 2. Feito isso, que as minhas bases estão iguais, eu posso eliminar essa base e deixar somente o x igual a menos 2. Portanto, o logaritmo de 1 sobre 49 na base 7 vai ser igual a menos 2. Letra D. Eu tenho log de 1000 na base 10. Vou usar a variável x para descobrir qual é o valor. Então, vai ficar 10 elevado a x igual a 1000. Vamos decompor 1000? 1000 dividido por 10 é igual a 100. 100 dividido por 10 é igual a 10. E 10 dividido por 10 é igual a 1. Então, 1000 é o mesmo que 10 elevado ao cubo. Vamos substituir. Onde tem 1000, eu vou substituir por 10 elevado ao cubo. 10 elevado a x é igual a 10 elevado ao cubo. Tenho as bases iguais. Próximo passo, eliminar as bases e deixo x igual a 3. Portanto, o logaritmo de 1000 na base 10 é igual a 3. Na letra E, log de 2 na base 2. Simples, né, gente? Vamos pegar a base 2, elevar a x e igualar a 2. 2 elevado a x igual a 2. Não tem como decompor esse número, mas eu sei que todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Então, vai ser 2 elevado a x igual a 2 elevado a 1. Eliminando as bases, eu tenho que x é igual a 1. Portanto, o logaritmo de 2 na base 2 é igual a 1. Aqui na letra F, eu tenho o logaritmo de 1 na base 17. Vamos igualar a x e vamos seguir o próximo passo. 17 elevado a x igual a 1. Vamos lá, gente. A minha base não tem como fazer o 17 virar 1, certo? Então, esse 1 tem que ser 17. Todo número elevado a 0 é igual a 1. Então, vocês concordam comigo que onde tem 1, eu posso colocar 17 elevado a 0? Então, vai ficar as bases iguais. Eu posso eliminar essas bases e vai ficar x igual a 0. Portanto, log de 1 na base 17 é igual a 0. Na letra G, eu tenho log de 0,6 na base 5 sobre 3. Então, gente, a gente coloca fração, número decimal, só para complicar um pouquinho, só para ficar mais bonitinho de resolver, mas não tem segredo nenhum. É a mesma coisa da gente trabalhar com os outros números que a gente trabalhava. Vamos lá. Vou igualar a x, que é o valor do logaritmo que eu estou procurando. Então, vai ficar 5 sobre 3 elevado a x igual a 0,6. Gente, esse x, ele está sendo elevado no 5 sobre 3. Ele não está do ladinho, tá? É porque aqui é um pouquinho complicado de fazer, mas dá para vocês entenderem, né? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer esse 0,6 virar 5 sobre 3. Vamos colocar esse 0,6 em forma de fração. 0,6 não é o mesmo que 6 sobre 10? Então, vai ficar 5 sobre 3 elevado a x igual a 6 sobre 10. E agora, o próximo passo. O 5 sobre 3 eu posso decompor? Não posso. Mas o 6 sobre 10 eu posso, não posso? Se eu dividir os dois por 2, vai ficar 3 sobre 5, né? Então, vai ficar 5 sobre 3 elevado a x igual a 3 sobre 5 elevado a 1. Só que 5 sobre 3 não é o mesmo que 3 sobre 5. E a base tem que ser exatamente igual. Então, o que eu vou fazer? Eu vou inverter essa fração
e vamos usar aquela propriedade. Lembra da propriedade que a gente usou até no exercício agora, da letra F? Toda vez que o expoente estiver negativo, para ele ficar positivo, a gente inverte. O mesmo acontece aqui. O expoente está positivo, mas eu preciso inverter essa fração. Então, para eu inverter essa fração, o 1 que está positivo, ele vai ficar negativo. Então, vai ficar 5 sobre 3 elevado a x igual a 5 sobre 3 elevado a menos 1. Ótimo. As bases estão iguais. Vou eliminar essas bases e a resposta do meu logaritmo vai ser x igual a menos 1. Portanto, logaritmo de 0,6 na base 5 sobre 3 é igual a menos 1, beleza? Então, gente, agora vamos fazer um exercício. Já que fizemos todos os exemplos, vamos fazer agora com raiz. Calcular o valor de x na igualdade log de 3 raiz de 27 na base 9 igual a x. Também não tem dificuldade nenhuma. É só a gente voltar lá na primeira aula que eu passei as propriedades. Vocês têm que entender bem aquela primeira aula. Toda aula eu falo isso pra vocês. Mas vamos voltar lá na primeira aula, vamos lembrar daquelas propriedades, quando a gente tira da raiz, quando a gente... Vamos lá, vamos fazer. Vai ser 9 elevado a x igual a 3 raiz de 27. Tenho que deixar as bases iguais. O 9, ele pode decompor, não pode? Pode. Então, vamos lá. O 9, se eu decompor ele, é o mesmo que 3 ao quadrado. Então, como já estava sendo elevado a x, então vai ser 3 elevado ao quadrado vezes x, certo? O 3 não tem como decompor, mas o 27 tem como decompor. O 27 é o mesmo que 3 elevado ao cubo. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Então, beleza. Eu sei que 3 raiz de 27 é o mesmo que 3 raiz de 3 elevado ao cubo. Só que eu tenho que tirar, ali fora tem que sobrar somente o número 3, como tá ali no início, 3 elevado a 2x. Então, esse 3 raiz de 3 tem que virar um número só. Eu vou manter o 3, e aquele 3 que está dentro da raiz, eu vou tirar de dentro da raiz. Como que eu faço para tirar ele de dentro da raiz? Eu vou pegar o expoente do 3 e deixar em cima, e a raiz, ela é quadrada, o 2 vai ficar embaixo. Quem tá dentro fica em cima, quem tá fora fica embaixo. Lembra de eu falar isso na última aula? Quem tá dentro fica em cima, quem tá fora fica embaixo. Decora, gente. Então, beleza. O próximo passo. Vamos lembrar da propriedade de potenciação. Eu tenho as bases iguais, 3 vezes 3. Então, eu posso deixar o primeiro 3 ali, é como se ele estivesse sendo elevado a 1. Então, eu posso manter uma base só, 3, e somar ele com o 3 sobre 2. Lembra a propriedade? Na aula 1 ou 2 eu passei. Então, vamos lá. Agora, gente, eu cheguei onde eu queria. Na verdade, eu não cheguei onde eu queria, porque aquele 1 mais 3 sobre 2 vai ter que virar uma fraçãozinha só. O que a gente faz em soma de fração? Eu vou pegar o 2, vou multiplicar com o número denominador e multiplicar com o numerador. Então, como no 1 é a mesma coisa de ter 1 embaixo, vai ficar 2 dividido por 1 vai dar 2 vezes 1, 2, mais 2 dividido por 2, 1, vezes 3, 3. Então, 2 mais 3 vai ficar 5 sobre 2. Eu podia ter feito passo a passo para vocês, né, gente? Mas eu acho que deu para vocês entenderem. Então, gente, vamos eliminar essas bases, os 3, e vou deixar somente 2x igual a 5 sobre 2. Esse foi um pouquinho mais complicadinho, né? Então, vai ficar 2x igual a 5 sobre 2. O x tem que ficar sozinho. O 2 está multiplicando, vai passar dividindo. Então, vai ficar x igual a 5 sobre 2, dividido por 2. E agora, divisão de fração. Eu vou copiar a primeira fração e multiplicar pelo inverso da segunda. 5 sobre 2 vezes 1 sobre 2, beleza? E agora é só resolver. 5 vezes 1, 5, e 2 vezes 2, 4. Acabou. Bom, pessoal, condições de existência do logaritmo. Coisas que vocês têm que lembrar sempre, tá? A base A de um logaritmo não pode ser negativa.
não pode ser igual a 0 e não pode ser igual a 1. Então, vamos ver algum exemplo. Não existe log de 27 de base menos 3, base negativa, pois não existe x real para que se tenha menos 3 elevado a x igual a 27. Nenhuma base A negativa, se vocês elevar algum número, vai dar esse valor, beleza? Então, não pode ser negativa. Não pode ser igual a 0, pois não existe x real para que se tenha 0 elevado a x igual a 7. E não existe log de 3 na base 1, pois não existe x real para que se tenha 1 elevado a algum número que dê igual a 3, ou igual a qualquer outro número, beleza? E mais condições de existência. Agora, sobre o b. O logaritmando b não pode ser negativo e nem igual a 0. Por exemplo, ele não pode ser log de menos 8 de base 2, pois não existe real para que se tenha qualquer número elevado que vai dar negativo. E não existe log de 0 de base 5, pois não existe x real para que se tenha 5 elevado a um número igual a 0. Tá bom? Então, gente, por hoje é só. Lembre-se sempre que vocês podem ir além das expectativas que colocam em cima de vocês, que podem alcançar os seus sonhos e realizar tudo o que desejam se acreditarem no seu próprio potencial. Crianças, tenham bons estudos. Lembre-se que estou sempre à disposição de ajudar vocês. A matéria vai puxando um pouquinho, mas não é um bicho de 7 cabeças. Se desde o início vocês pegarem, estudarem, entenderem, se não entendeu, volta. A vantagem de ter um vídeo é essa, que vocês podem voltar quando quiser. E ainda, por cima, tem a professora 24 horas no WhatsApp. Brincadeira. Gente, brincadeiras à parte, eu estou disponível para vocês. Me procurem sempre que precisarem. Durante o dia, me chamem se tiver dúvida. Se eu estiver disponível, eu vou sim responder vocês com todo prazer. E não deixem de estudar, tá bom? Confio em vocês, viu? Um beijo e até a próxima semana.